Olá, boa noite. Boa noite. Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Franciscanos vivem a festa na Capela do Calvário, em Jerusalém, lugar onde Jesus foi crucificado. No Santuário do Pai das Misericórdias, peregrinos refletem o símbolo maior da fé cristã. A reação de grupos católicos ante decisão da ministra do STF. O presidente da Corte solicita julgamento para descriminalizar aborto. CNBB divulga forte posicionamento contra julgamento no STF, que pode descriminalizar o aborto. Enviado do Papa Francisco é recebido por autoridades na China. Paz e segurança alimentar na pauta do diálogo com chineses. Estudo revela que telas provocam atraso no desenvolvimento das crianças. Centro Médico Padre Pio, obra social da Canção Nova, completa 27 anos. E em Belo Horizonte você vai conhecer a maior pietá do mundo. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. A serviço da vida e da esperança. A igreja em todo o mundo celebra hoje a exaltação da Santa Cruz. O símbolo que aparentemente representa a derrota é a glória de Cristo. A comunidade franciscana celebrou a festa no Calvário, em Jerusalém. A solenidade da exaltação da Santa Cruz acontece na Capela do Calvário, lugar onde Jesus foi crucificado. Sacerdotes, fiéis locais e peregrinos se uniram à comunidade franciscana para exaltar a plenitude do amor do Pai. Jesus Cristo, que na sua entrega voluntária na cruz, libertou-nos da escravidão, do pecado e da morte. E hoje, uma vez mais, sobre este monte, nós renovamos a nossa fé no Cristo crucificado, que é potência e sabedoria de Deus. Após a celebração da Eucaristia, a procissão passou ao lado da edícula do Santo Sepulcro para chegar ao altar dedicado ao encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado, onde a relíquia da cruz pode ser venerada pelos fiéis. Existem muitas cruzes em nossa existência, como a guerra que hoje são mais de 60 em todo o mundo. A cruz da perseguição religiosa e tudo que vivemos nos nossos santuários aqui na Terra Santa e nas nossas comunidades. Mesmo o muro que separa e que isola as pessoas. Hoje aqui também rezamos pelo povo de Marrocos e Líbia, que estão sofrendo por causa do terremoto. Sabemos que existe o Calvário e a dor, mas também a glória e o túmulo vazio de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo. E ainda nessa edição você vai ver como foi a festa da exaltação da Santa Cruz no Santuário do Pai das Misericórdias. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota sobre a liberação para julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação e solicita a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Então nós vamos a Brasília com o Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes. Ô Ronaldo, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Luciane. E para tanta gente que agora nos acompanha também. Olha, a decisão da ministra Rosa Weber em colocar o assunto na pauta da Suprema Corte está gerando reação de grupos religiosos diversos e outros setores da sociedade. Em nota oficial, os bispos reafirmaram o compromisso com a vida humana e se posicionaram contrários à decisão da ministra Rosa Weber, indicando que jamais vão aceitar quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o aborto, pois jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando em formação. De acordo com a nota, a CNBB entende que esta é uma pauta antidemocrática por parte do STF, já que não compete à Suprema Corte legislar diante de uma suposta e inexistente omissão do Congresso Nacional. Nas redes sociais, parlamentares pró-vida também criticaram a cultura da morte, afirmando que a competência legislativa pertence de fato ao Congresso Nacional e que vão lutar contra este ativismo judicial do Supremo. Uma mobilização a favor da vida está sendo promovida pelo grupo de mães Educar para o Céu, hoje, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente precisa dar voz àqueles que não têm voz, os nascituros. Então nos unamos em oração. Hoje estaremos em frente ao STF
em um ato ordeiro, em um ato pacífico, em uma grande corrente de oração contra a legalização do aborto no Brasil. Contamos com todos vocês e aqueles que não puderem comparecer, que rezem de suas casas, de suas paróquias, para que essa atrocidade não aconteça. Ainda sobre este assunto, eu conversei agorinha há pouco com o Dom Ricardo Ruepres, lá na CNBB, sobre os atos e manifestações pela defesa da vida e contra o aborto, e o secretário-geral da instituição explicou os próximos passos que serão adotados para dialogar com autoridades diversas e, inclusive, diretamente com ministros da Suprema Corte. Acompanhe. Este momento é um momento sensível, muito sério. Nós estamos falando da possibilidade do aborto, e o aborto para nós é um tema extremamente sério que tem que ser tratado com todo o país. Isso cabe ao país inteiro aprofundar esse tema. Por quê? Porque a defesa da vida, ela tem que ser desde a concepção. É assim que nós compreendemos, a nossa Constituição toda está nesta defesa da vida integral. Por isso nós fizemos esta nota para primeiro esclarecer a população que a igreja é a posição de sempre, é a posição do Evangelho, a posição de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida. Inclusive estamos aqui com esta clara proposta de que em relação à concepção não há discussão. É ali que começa a vida, cientificamente e em todos os sentidos. E o religioso, nós o defendemos porque entendemos que a vida também é sagrada. Então, o nosso grande objetivo aqui, e talvez o que nós esperamos, é a consciência da população da seriedade do tema e a reta razão dos ministros que irão votar, para que votem com consciência contra a DPF 442. Porque ela está em lugar errado, ela não procede e o povo brasileiro não aceita o aborto no nosso país. Desde que este tema, já há mais de 6 anos, já quase 7 anos, está sendo discutido, nós já trabalhamos a consciência, rezamos nas nossas missas, nos mobilizamos em assembleias, em discussões, em formação, e sempre é importante a mobilização para o bem. Então, quando a igreja se reúne para o bem comum e para a defesa da vida, para a promoção da vida, para o cuidado da vida, é sempre bem-vindo. Então, as comunidades que puderem ajudar na conscientização do tema, as dioceses que puderem se expressar em relação à seriedade do tema, será muito bem-vindo e é um momento que temos que nos unir em defesa do nascituro, porque as crianças são o futuro do país. A própria CNBB também terá ações diplomáticas junto aos demais poderes para sensibilizar os ministros? Desde o início da DPF estamos fazendo isso. Conversa com parlamentares, conversa com as autoridades, com a área jurídica e também com os ministros. Naturalmente que agora esperamos que o resultado de todas essas conversas venham como proposta positiva de que a votação seja contra a DPF 442. O Senado recebeu nesta quinta-feira o Fórum Nacional de Doenças Raras. A dificuldade no diagnóstico e tratamento esteve entre os principais temas do debate. São muitos os relatos da falta de preparo do setor público no apoio a pacientes e familiares. Viviane tem 48 anos e o diagnóstico de Parkinson precoce realizado há 5 anos. O trabalho dela é levar conhecimento sobre a doença. E assim nos traz um grande conhecimento para nós conhecermos a nós mesmos que temos a doença e assim levar conhecimento à nossa família para saber lidar conosco e saber lidar e ensinar também. Cerca de 13 milhões de brasileiros convivem com doenças consideradas raras. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, levantados em 2017. O cuidado de pacientes com essas condições exige dedicação. Trabalho muitas vezes feito com carinho pelas mães. A falta de apoio financeiro para as famílias também foi tema do fórum.
questão de empregabilidade tem sido algo muito difícil para essas mães atípicas, porque elas deixam o seu emprego, deixam a sua vida para cuidar da vida de uma criança com doença rara. A falta de preparo de profissionais de saúde e de investimentos do setor público podem provocar ainda mais angústia aos pacientes e às famílias. Uma portaria do Ministério da Saúde de 2014 criou a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, mas ao longo dos anos os avanços foram poucos. Em relação ao poder público, nós estamos agora no melhor momento, porque nós temos a frente parlamentar lá no Congresso, nós temos uma frente aqui no Senado, então são muitas pessoas querendo realmente ajudar e fazer com que a política nacional dos raros realmente venha a ter efetividade. A presidente do Instituto Brasileiro de Ação Responsável reforça a importância das ações preventivas por meio dos testes neonatais. A cada cidadão que nasce, que a gente ali, ainda em maternidade, possamos fazer os diagnósticos de todos os testes possíveis para que possamos assim fechar qualquer possibilidade de um diagnóstico futuro e já fazermos uma avaliação de imediato. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quinta-feira o primeiro réu acusado de depredar as sedes dos 3 poderes nos atos de 8 de janeiro, Aécio Lúcio Costa Pereira. Outros 3 réus serão julgados nos próximos dias. Por 8-3, Aécio Lúcio Costa Pereira foi condenado a 17 anos de prisão em regime inicial fechado, além de multa por participação nos atos criminosos de 8 de janeiro. O réu foi o primeiro acusado de envolvimento nos ataques que depredaram a sede dos 3 poderes a ser julgado pela Suprema Corte. Entre as condenações sobre ele estão o golpe de Estado, o dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de associação criminosa armada. Todas apresentadas em denúncias da Procuradoria-Geral da República. André Mendonça votou pela condenação por 4 crimes, enquanto Nunes Marques por 2. Dos ministros que acompanharam o relator, apenas Cristiano Zanin propôs um cálculo diferente da pena, de 15 anos de prisão. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República apresentou mais de 1.300 denúncias contra pessoas acusadas de participarem dos atos. A estimativa é que todas elas sejam julgadas até o final deste ano. Após pausa para o almoço, o colegiado retomou a sessão e começará a julgar o segundo réu, Tiago Assis Matar. Segundo a acusação da PGR, ele atuou na depredação do Palácio do Planalto. De Brasília, Aline Campelo, para o Canção Nova Notícias. Há quem diga que comer é sagrado e vital. A paixão por cozinhar acompanha a história dos seres humanos. As diversas nuances da culinária têm despertado o interesse de quem deseja aprender novas técnicas, pratos e culturas. O universo da gastronomia, origem, hábitos e tendências é o tema do Além da Notícia da noite de hoje. E eu espero por você daqui a pouquinho às 22 horas aqui na TV Canção Nova. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais notícias da capital federal. Retorno com vocês aí na nossa central. Muito obrigado, Ronaldo. Boa noite para você. Bom descanso. Olha, a seguir a gente vai falar de oportunidade de trabalho, né? Porque mais de 13 mil vagas de emprego disponíveis estão aguardando você no estado de São Paulo. E o prejuízo causado pelo excesso de telas na primeira infância. Hoje muitas pessoas ignoram como se proteger espiritualmente e, sem perceber, permitem que forças ruins entrem em suas casas, destruindo as suas famílias. Por isso eu reuni vários ensinamentos do Padre Rufus sobre cura e libertação no livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Uma obra com ensinamentos simples, mas poderosos. Adquira o seu. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é
conquistada não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você sabia que pelos aplicativos da Canção Nova, além de ter acesso aos nossos conteúdos, você também contribui com a evangelização? Nos aplicativos Liturgia, TV Canção Nova e Rádio Canção Nova, você pode realizar a sua doação de forma simples e rápida. Quer saber como? Então olha que fácil. Em qualquer um dos aplicativos, vá até o menu e escolha a opção Colabore. Aparecerão 3 opções: cartão de crédito, boleto ou Pix. Escolha a forma desejada e o valor. Você será direcionado para uma nova página para fornecer os seus dados ou já realizar o pagamento. Viu como é prático? Em apenas alguns segundos você contribuiu com a evangelização. Faça sua doação e ajude a Canção Nova a transformar vidas. Voltamos a falar da sessão do Supremo Tribunal Federal para julgar os 4 primeiros réus acusados de depredar as sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro deste ano. O julgamento do segundo réu, Tiago de Assis Matar, foi suspenso agora há pouco com 10 votos a favor da condenação. O resultado só não foi proclamado porque o ministro Luiz Fux não estava no tribunal e não votou. A condenação por 5 crimes terá pena de 14 anos de reclusão. Um estudo publicado pela revista científica Periatric mostra que o uso prolongado de telas por crianças na primeira infância pode refletir em atraso no desenvolvimento. Vamos a São Paulo com informações de Elane Gomes. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí na nossa central de jornalismo e boa noite também para você que nos acompanha. Olha, o estudo analisou dados de mais de 10 mil crianças e mostra que as telas prejudicam a linguagem, coordenação motora e habilidades sociais. Veja na reportagem de Aline Mércio e Adilson César Rodrigues. Mãe de 4 crianças, Laís evita ao máximo o uso de telas em sua casa. As crianças só assistem televisão aos finais de semana, na companhia dos pais. Videogames eles não têm acesso, celular eles não têm acesso, assim, tablet eles só têm acesso se for alguma viagem mais longa que nós fazemos. E em casa seria realmente a televisão com programas que a gente escolhe para eles assistirem. O prejuízo das telas na primeira infância foi tema de um estudo com crianças do Japão, publicado em uma revista científica de pediatria. A pesquisa mostrou que crianças de 1 ano expostas às telas podem ter dificuldades sociais, de comunicação e resolução de problemas. Os resultados foram observados entre crianças de 2 a 4 anos. Já se sabe, que não é só desse estudo, de outros estudos que foram feitos, que a criança tem déficits que podem ser déficit de atenção, déficit de aprendizagem, vem crescendo os problemas de miopia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tempo máximo de tela por dia para crianças de 2 a 5 anos é de 1 hora, mas nem sempre é assim. Infelizmente, a criança também vê os pais utilizando o seu celular e a tela frequentemente. Então, ela se pergunta por que o pai usa e ela também não pode usar. Ao invés das telas, os livros. De acordo com um estudo liderado por pesquisadores do Reino Unido e da China, o contato com a leitura desde a primeira infância pode trazer benefícios para o desempenho cognitivo e a saúde mental. Quando o adulto lê para uma criança, porque aí a interação com o livro é aquela interação sensorial, que ela sente o livro, que ela olha as figuras do livro, e também quando o adulto lê para ela. Então, a tonalidade de voz, a voz tem cor, a voz tem tom, a voz tem sensibilidade, vai trazendo para essa criança o sentido de mundo. A Aline é mãe de 3 filhos e também limita o uso de telas. Faz questão de explicar os motivos às crianças. Com isso, eu tenho que
Crianças mais pacientes, crianças criativas, crianças que gostam de ler, crianças que gostam de estudar, que gostam de brincar. Tenho crianças que têm uma facilidade na relação com as demais pessoas e eu vejo que tudo isso tem como grande benefício essa restrição do uso de tela. O estado de São Paulo tem mais de 13 mil vagas de emprego disponíveis pelos postos de atendimento ao trabalhador. Informações com o repórter Flávio Rogério. São mais de 6 mil oportunidades de emprego na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Mais de 7 mil vagas no interior e cerca de 500 no litoral paulista. As regiões administrativas de Campinas, Sorocaba, Araçatuba, Vale do Paraíba e Araraquara têm destaque. O maior número de postos abertos são para auxiliar de logística, alimentador de linha de produção e vigilante. Há vagas também para atendente de lanchonete, faxineiro e servente de obras. Para encontrar o endereço mais próximo de postos de atendimento ao trabalhador, basta acessar o site desenvolvimento.economico.sp.gov.br. Além das vagas, a rede de atendimento do governo do estado de São Paulo oferece outros serviços como habilitação ao seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. A Canção Nova promove em São Paulo o aprofundamento Clamando por Milagres. O evento será no próximo sábado, 16 de setembro, na paróquia Santa Cândida, zona sul da capital paulista. O evento vai contar com a presença dos padres Gilberto Duarte e Anderson Marçal, da comunidade Canção Nova, de Ironis Poldaro, da Missão A Poder de Deus, e da cantora Marília Melo. A proposta do aprofundamento Clamando por Milagres é oferecer aos fiéis um dia de súplica a Deus e renovação da fé. A programação conta com momentos de oração de cura e libertação, pregação, adoração e bênção do Santíssimo e celebração eucarística. O aprofundamento terá início às 8 da manhã e vai encerrar com Santa Missa às 6 da tarde. A paróquia Santa Cândida fica na Avenida Dr. Ricardo Jafé, 769, bairro Ipiranga. Para mais informações, acesse saopaulo.cançãonova.com. Bom, nós ficamos por aqui. Amanhã você confere mais informações direto de São Paulo às 9h30 da manhã. A você uma boa noite. Eu volto com vocês na nossa central de jornalismo. Boa noite. Boa noite, Elane. Obrigada. E no próximo bloco, ultrapassa 100 mil o número de mortes por enchentes na Líbia. Olha, você vai conhecer a maior escultura da Pietà do mundo. Olá, galerinha do céu, tudo bem com vocês? Que alegria! Olha, está chegando um dos dias mais lindos do ano, dia 15 de outubro! O que vai ter de tão especial neste dia? O Kairos Kids! Kairos Kids? Mas o que teremos neste ano? Animação, história, teatro, adoração, show e a Santa Missa. Tudo preparado especialmente para as nossas crianças. Ainda dá tempo de planejar a sua viagem, hein? Mas qual que é o tema do Kairos Kids desse ano? O coração de Maria, refúgio das famílias. Ai, imagina só todos nós juntinhos aqui, rezando com a Mãezinha do Céu em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Dia 15 de outubro, esperamos por vocês! Hoje eu quero convidar você a conhecer a Bíblia Paulinas. Ela traz as traduções fiéis dos textos bíblicos, além de um rico conjunto de notas e comentários que ajudam você a entender melhor o que está lendo. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. A Bíblia Paulinas, sua fonte de luz. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Conheça a nova coleção de vestuários em devoção a São Miguel Arcanjo que a Canção Nova traz para você.
Para todos aqueles que são devotos e confiam na proteção do príncipe da milícia celeste sobre suas vidas, acesse loja.cançãonova.com ou ligue para 12 31 86 2600 e confira. Subiu para 11.300 e não 100.000, como anunciado na chamada do intervalo, o número de mortos por causa das enchentes na Líbia. As chuvas constantes e o rompimento de 2 barragens provocaram uma grande devastação na cidade de Derna. A catástrofe fez com que 1/4 da cidade desaparecesse. Desde 2011, a Líbia está politicamente dividida entre leste e oeste. O governo internacionalmente reconhecido em Trípoli não controla as áreas orientais, o que dificulta a obtenção de dados na região. O deslocamento de uma frente fria associada a um ciclone extratropical causa mudança de tempo no sul e sudeste do Brasil. As imagens do resgate dramático de mãe e filho pequeno no telhado de uma casa ainda circulam nas redes sociais. Nas residências atingidas pela lama, muito trabalho para limpar tudo e contar os prejuízos. 2 semanas depois das enchentes que provocaram a morte de pelo menos 41 pessoas e deixaram milhares de desabrigados, um novo ciclone provoca mais danos no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, ao menos 5 riachos transbordaram e invadiram ruas e casas na madrugada desta quinta-feira. Na cidade de Esteio, próxima à capital, houve deslizamento de terra, estradas inundadas e muita lama. A previsão indica que o tempo continua instável na região. O dia amanhece com sol na maior parte da região sul, com possibilidade de chuva fraca e isolada no litoral paranaense. As temperaturas caem na região sul do país e pode gear nos 3 estados. Os termômetros registram mínima de 8 e máxima de 19 graus. No sudeste, chove a qualquer momento em todo o centro-sul de São Paulo e também na região metropolitana paulista. Em grande parte de Minas Gerais e em todo o Rio de Janeiro, pancadas de chuva também ocorrem de forma isolada ao fim do dia. Destaque para a região serrana fluminense, onde os maiores acumulados de chuva são esperados. Para o Nordeste, chove de forma fraca e passageira do Maranhão até o Ceará, bem como no leste do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. O tempo permanece firme no extremo nordeste de Goiás e Mato Grosso. Já no norte, a chuva mais forte está concentrada no sudoeste do Amazonas, Acre e em Rondônia. Também ocorrem pancadas de chuva no restante das áreas do Amazonas e do Pará. Nas outras localidades, o tempo permanece firme e sem chuva. As temperaturas variam entre 25 e 38 graus em Manaus e entre 19 e 23 no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho do Polo Educacional da Canção Nova, que recebeu hoje a visita de Letícia Aguiar. A parlamentar é autora de emenda que destinou recursos para projetos de reformas no Instituto e na faculdade, Luciane. O objetivo é proporcionar mais qualidade de ensino a jovens e crianças. Em meio às atividades típicas de um aluno de ensino médio, João Pedro Evangelista participa das aulas de robótica no Instituto Canção Nova. A gente está aprendendo bastante sobre programação e um pouco de elétrica, eletrônica. As aulas de robótica e de ciências oferecidas aos alunos foram viabilizadas graças ao desenvolvimento dos laboratórios do Instituto. Parte do dinheiro investido nessa reforma foi disponibilizada por meio de emenda parlamentar impositiva de autoria de Letícia Aguiar, que hoje visitou o Polo Educacional da Canção Nova para conhecer o trabalho realizado com as crianças e jovens. A gente percebe que aqui o ambiente escolar é um ambiente onde é tratado com seriedade a qualidade do ensino, formando os jovens para o futuro. O Polo Educacional da Canção Nova tem investido em sua estrutura. Agora está acontecendo a compra de equipamentos para o Laboratório de Ciências Gerais de Informática, o que atende tanto ao Instituto quanto à Faculdade de Canção Nova. Esse crescimento, ele vem vindo e ele vem adequando-se àquilo que é a qualidade de ensino, a qualidade de ambiente escolar, ambiente universitário. Quanto mais a gente estrutura um ambiente escolar como este, mais a gente dá oportunidade para o mercado de trabalho, para os nossos jovens que aqui aprendem. Além dos recursos, a parlamentar sinalizou que vai articular com o governo do estado uma parceria para avançar no desenvolvimento de projetos para a educação no Polo Educacional da Canção Nova. Estamos levando isso também junto ao governador Tarcísio, para que ele entenda a importância de ajudar também um polo educacional como este, que gera
mais qualidade para a nossa região e qualidade na formação dos nossos jovens, né? A igreja celebra amanhã Nossa Senhora da Pietà. Em Belo Horizonte, nossa equipe foi conhecer o trabalho de um artista que tem representado com talento a cena do momento em que a Virgem Maria acolhe nos braços o filho morto. Pois é, 2 dessas esculturas, Luciane, serão entregues para as cidades mineiras. O artista plástico Guilherme Marques nasceu e trabalha na cidade de Cristiano Ottoni, a 120 quilômetros da capital mineira. Membro de uma família de artesãos, descobriu na infância a habilidade de criar peças com as mãos. Eu me lembro, assim, de criança mesmo, 6 anos, modelando tartarugas, talhando alguma coisa em pedra-sabão, fazendo casinha em pedra-sabão. Uma brincadeira que virou profissão. Em 2009, Guilherme se formou em artes plásticas com especialização em esculturas. Um dos meus tios chegou, olha, existe um curso de artes plásticas. Você sempre faz alguma coisa plástica, né? Uma modelagem, pedra e tal. Dá uma olhada. E um outro tio vai e me traz a Belo Horizonte para conhecer a Escola de Belas Artes. Eu entro, dou uma olhada nos ateliês e tal, falei, pô, isso aqui é tudo que eu tenho lá, só que ampliado. No mesmo ano, ajudou na fundação do Ateliê São Bento, dedicado à arte sacra e ao design arquitetônico. Desde então, trabalha com esculturas em materiais modernos e tradicionais. Um trabalho marcante na carreira do artista é esta imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Considerada a maior pietá do mundo, a peça é confeccionada em bronze e pesa cerca de 2 toneladas. A obra pode ser apreciada na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte. Os desafios assim, de representação, técnicos de modelagem, depois da fundição aqui em bronze. Isso foram 4 anos aí de trabalho, né? E eu fui crescendo no meio desse processo, refazendo partes e aprendendo, né, com o pessoal. E eu não estava sozinho, é uma equipe. Em seu mais novo projeto, Guilherme produziu uma nova pietá feita com chapas de aço. A obra foi instalada na cidade de Itabirito, na região central do estado. Uma nova peça dentro da mesma temática está sendo produzida para o município de Congonhas. Aí a técnica foi outra, né? Eu tive que representar as figuras humanas, criar um interesse usando essas chapas de aço. Centro Médico Padre Pio comemora 27 anos e obras estão a todo vapor. E a festa da exaltação da Santa Cruz no Santuário do Pai das Misericórdias você vê após o intervalo. Sócio Evangelizador. É pelo seu amor e doação que conseguimos manter todo o sistema Canção Nova de comunicação e os projetos sociais. Graças à sua generosidade, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e em outros 7 países, transportando a palavra de Deus no coração das pessoas e transformando vidas. Sua generosidade faz a diferença. Quer nos ajudar? É simples. Doe pelo Pix utilizando a chave pix.doação@cançãonova.com. Confira se o beneficiário está como Rádio Canção Nova. Para transferências bancárias, acesse contas.cançãonova.com. Saiba mais em clube.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Pela fé somos família. A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas.
Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras de seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Nesta quinta-feira, o cardeal Mateus Zuppi, enviado do Papa Francisco à China, foi recebido no Ministério das Relações Exteriores. O diálogo foi baseado em duas temáticas: paz e segurança alimentar. De acordo com o boletim da Santa Sé, as autoridades conversaram em clima aberto e cordial sobre a guerra na Ucrânia, suas dramáticas consequências e a necessidade de unir esforços para encontrar caminhos que levem à paz. Outro tema discutido foi o problema da segurança alimentar, com o desejo de que se possa garantir a exportação dos cereais, sobretudo em favor dos países mais vulneráveis. A quarta etapa da missão de paz confiada ao cardeal Zuppi pelo Papa Francisco termina amanhã. Trata-se de uma ofensiva de paz, como definido pelo Santo Padre, para aliviar as tensões na Ucrânia diante da guerra. Há quase 3 décadas, o Centro Médico Padre Pio tem se dedicado na promoção de saúde. Hoje, a unidade hospitalar, criada por Monsenhor Jonas Abib, é referência em tratamento de feridas e assistência médica gratuita no Vale do Paraíba. Centenas de atendimentos todos os dias. Alguns ficam registrados, não somente nos laudos médicos, mas na memória. No final do ano passado, eu vivi uma situação familiar bem complicada. Eu cuidei do meu pai, que ficou doente, né? Meu pai estava com um câncer. E aí eu fiquei 3 meses cuidando dele. E aí tive, assim, muita dificuldade de lidar com essa situação. O carinho e a atenção que recebeu foram essenciais para superar a perda. É um atendimento muito humanizado. A gente percebe que ali a pessoa é tratada realmente como pessoa. Outro ponto destacado pela artesã é a organização do ambiente. As consultas são marcadas no horário você é atendido. O Centro Médico Padre Pio tem 27 anos e muito a se comemorar. Somente no ano passado, 30 mil pacientes foram atendidos, 67 mil procedimentos realizados, 33 mil exames e mais de 70 mil medicamentos distribuídos gratuitamente. Um toque de esperança e fé na vida de muita gente. Uma vez o Padre Jonas celebrando aqui para nós nesse centro médico, ele disse na missa que aqui seria um hospital e que aqui viriam pessoas de todos os lugares. São 25 anos atuando como cirurgiã dentista no projeto de saúde da Canção Nova. Além do tratamento físico, nós temos um suporte espiritual e isso é muito importante. Já foi comprovado cientificamente que a fé interfere na cura. Por aqui, o sorriso é uma identidade. Marcela é a líder dos 60 profissionais da unidade hospitalar. Se eu quero que o paciente seja visto como pessoa, eu acredito que o primeiro passo é fazer com que o colaborador seja visto como pessoa. Então, eu acredito que esse diferencial todo é o trabalho de evangelização e de acompanhamento, tanto na questão humana, com o colaborador do Centro Médico Padre Pio. Essa unidade, esse entendimento da missão faz com que todos se dediquem. A estrutura cresce graças às doações adquiridas na campanha proposta por Frei Gilson durante o Rosário da Quaresma e também pela fidelidade do sócio evangelizador. Além da construção do prédio de 4 andares, o paciente já pode receber assistência nesta nova sala para pequenas cirurgias e realizar exames de ultrassom. Quando ele faz a sua contribuição, ele deposita primeiro em nós essa confiança. A gente evangeliza muito pelo acolhimento, pelo acolher, pelo cuidar, pelo amar, que é a base da pregação de Cristo. E que esses 27 anos de história, eles fizeram na minha vida, mas na vida de muitas pessoas aqui da cidade, a diferença. Viva a vida! Saudade do Monsenhor, Olha, uma experiência de fé com o Evangelho anunciado pela Canção Nova pode ajudar na transformação de sua vida e na de sua família. Este espaço de convivência entre pessoas de todo o Brasil renova a esperança, propondo o desafio de mergulhar na Sagrada Escritura, nas orações, pregações e na adoração ao Santíssimo. Uma viagem na espiritualidade cristã para atravessar os desertos de sua vida. Vejam só, nós estamos com 44% de nossa meta na campanha de setembro. Sinta-se livre para se unir à Canção Nova e evangelizar conosco. Sua doação é bem-vinda, faça a diferença e doe pelo Pix
com a chave pix.doação@cançãonova.com. Nossa gratidão por seu comprometimento. Voltamos a falar da festa litúrgica da Exaltação da Santa Cruz, celebrada hoje. Um momento importante para os cristãos de todo o mundo. O Pai das Misericórdias recebeu peregrinos que durante todo o dia puderam render graças e louvores a nosso Senhor Jesus Cristo. Do alto é possível enxergar sua grandeza. Fixada há 12 anos no Santuário do Pai das Misericórdias, a cruz anuncia a casa do Senhor, templo de paz. Deus quis esse santuário, Deus proporcionou esse momento da cruz para que ela ficasse lá no topo, a fim de que quem passasse aqui visse e também trouxesse para nós, para os peregrinos, né, esse encontro pessoal com Deus. Durante a celebração da festa da Exaltação a Santa Cruz, o reitor do santuário refletiu sobre a história deste símbolo do cristianismo e explicou como o cristão se aproxima da misericórdia divina. O símbolo para distinguir os cristãos era o peixe. Séculos depois, que foram começar a usar esse sinal, embora nas catacumbas também se encontre este sinal para dizer, ali se reunia a comunidade dos cristãos. Cristo selou a nova e eterna aliança, dando a nós a salvação que precisávamos. Ao longo do dia, os peregrinos foram incentivados a se colocar diante da cruz, entregar seus pedidos e agradecimentos àquele que tudo fez. Foi ali na cruz que Jesus derramou todo o sangue dele para nos salvar. Toda vez que nós não damos importância e não clamamos este sangue de Cristo que cura as nossas famílias, nós desperdiçamos esta graça. Quando olhamos para a cruz onde Jesus foi pregado, contemplamos o sinal do infinito amor de Deus e a fonte de nossa salvação. Ele por si só selou com seu sangue precioso a nossa salvação. Consequentemente, toda família que quer ser salva deve olhar para Jesus crucificado, não apenas morto, mas sobretudo Jesus ressuscitado. Contemplar as chagas de Cristo e o mistério da sua salvação é compreender o gesto de amor e compaixão pela humanidade. O colorido das flores anuncia que a vida venceu a morte e que a missão ainda não terminou. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa. Às 9 horas tem Escola da Fé com o professor Felipe Aqueno. E às 10, Além da Notícia, com o Ronaldo da Silva. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você. Este programa foi ao ar